Fala galera da Uniswan, eu me chamo Rafael, estudei aqui até o ano passado, quando me formei em jornalismo. Estou com dois colegas aqui para a gente falar um pouquinho sobre reportagem, não é mesmo, Natan? Exatamente, Rafael. Me chamo Natan Moreira, sou estagiário de rádio, também sou aluno da Uniswan, não terminei ainda, e estou no 6º período, não é isso, Natália? É isso mesmo, Natan. Eu sou Natália Gonçalves, eu sou aluna aqui da Uniswan, sou estagiária de marketing aqui da faculdade. Então você viu, né? Eu vou me apresentar um pouquinho melhor, né? Que eu esqueci de falar. Eu sou jornalista, trabalho na Super Rádio Tupi e também trabalho na produção de lá. Então a gente trouxe aqui os meus dois colegas para a gente poder falar um pouquinho mais, né, da experiência de quem já trabalha, para quem está começando agora e para quem ainda vai ter uma experiência melhor com a reportagem. Natan, vou começar com você então, cara. Você começou agora também na Super Rádio Tupi e está com a área de produção, né? Que também é uma forma de jornalismo e também de reportagem. Mas como é que você faz lá? Como é que é mais ou menos o seu trabalho? Cara, eu trabalho na madrugada, da madrugada viva da Rádio Tupi, e trabalhar na madrugada é aquilo, você tem que se preparar durante o dia, apurar as notícias durante o dia e ficar antenado também na rádio durante o dia. Então, a produção em si é algo um pouco difícil, começando agora, óbvio, e trabalhar em produção, cara, é bem divertido também, pelo fato de você lidar com os ouvintes, conversar com os ouvintes, entender que aquilo dali é um trabalho que não só depende de você, mas da sua equipe em si. Então, trabalhar em produção é algo que requer conhecimento durante o dia todo, você ficar antenado, mas também você ter aquela acessibilidade de conversar com o ouvinte e expor a situação do ouvinte, mas também não só entreter, mas também informar, que é o fundamental de uma rádio. É, exatamente, né? E todo esse trabalho de reportagem, imagino que você deve ficar acompanhando, né? Como você disse, o dia inteiro. Isso também tem que chegar a fazer um filtro, né? Porque a linguagem é completamente diferente, né? Você tem que provavelmente fazer um resumo do dia, ver o que é mais importante. Então, também tem a curadoria e também, como posso dizer, uma apuração mais refinada do que aquilo que passou o dia inteiro, né? Como que você disse, o seu trabalho na madrugada, ele vai trazer todo aquele conteúdo que passou da manhã e você ainda vai ter que resumir, né? Sem deixar claro o entretenimento, que faz parte da nossa comunicação, para o que o ouvinte que está ali de madrugada, né? Os nossos amigos porteiros, taxistas, né? Que trabalham muito na madrugada, consigam acompanhar e se informar, né? Da melhor forma possível. A Nath também, né? A Nath já teve experiência com jornalismo esportivo, né? É um pouco diferente. Conta pra gente, que eu também quero saber. Eu nunca participei de nada que levasse o esporte, né? Pra mim, o esporte para ali na torcida, né? E pro profissional, como é que é fazer a reportagem lá? Para o profissional é realmente bem diferente da torcida, eu falo pelos dois lados. E você tem que saber muito separar a sua paixão pelo esporte do seu trabalho. E também tem a questão muito do imediato no esporte, porque tudo tem que ser agora. Porque o jogo está acontecendo ali agora. Você tem que estar dando aquela notícia ali agora. O jogo acabou, você tem que ter a matéria pronta para ir para o ar naquele instante, porque senão já passou, já perdeu, já não vale de muita coisa. Eu acho interessante do jornalismo esportivo, que eu não tenho experiência, então se eu falar alguma besteira você me conserta, é, de fato, esse dinamismo, porque assim, você está ali no campo, você está na beira do campo, aí acontece uma falta e da cabine, né, que eu já tive o prazer de ir, é um pouco distante, então às vezes você não vê quem fez a falta. Então assim, é do nada o garotinho, enfim, quem estiver narrando ali o jogo vai falar, e agora a falta com a Natália. E a Natália tem que saber, naquele exato momento, quem fez a falta, no lado de quem vai bater, né? Então todo esse dinamismo, assim, como é que é a preparação que você faz antes de um jogo, por exemplo? Principalmente ver a escalação, porque às vezes é bem difícil até mesmo de você reconhecer aquele jogador ali na beira do campo, porque é tudo muito rápido, o jogo acontece muito rápido, então às vezes fica muito complicado de você ver o número da camisa ou então de você reconhecer o jogador, porque às vezes ele está de costas para você e o número da camisa não é aquele número bem visível e você fica até você fica na dúvida. Até mesmo, por exemplo, um cartão vermelho, por exemplo. Um cartão vermelho, você tem que olhar e você tem que fazer, putz, para quem? Quem é agora? Será que é para o meu jogador? Será que não é? Exatamente, no meio da confusão, imagina no meio da a confusão. Ou então mesmo até para um auxiliar técnico ali, você não reconhece de primeira. Você tem que prestar realmente bastante atenção, olhar bastante a escalação antes do jogo, tentar memorizar os números daqueles que estão em campo, porque é o principal. E também sobre, assim, só para a gente fechar esse assunto do esporte, quando a gente está no Campeonato Carioca, por exemplo,
tem aqueles jogadores que ninguém nunca viu, que são os moleques da base. Pô, como é que você consegue se preparar assim? Tem amigos meus que falam que ficam, às vezes, a semana inteira tentando lembrar do Cauezinho da base que vai jogar a primeira vez pelo time dele. E ele vai fazer aquela cobertura e fala, cara, eu nunca vi esse jogador na minha vida, pô. É desse jeito, é desse jeito. Eu já acompanhei a base do Vasco, e aí isso me facilita um pouco, porque na maioria dos jogos eu estou sempre cobrindo o Vasco. Então, isso me facilita um pouco, até mesmo de gravar quem é que nunca jogou pelo profissional ou quem já teve alguma passagem, mas foi despercebida e voltou para a base. Mas, geralmente, quando é assim, é jogador realmente que ou subiu de uma categoria muito abaixo, né? Tipo, em vez de subir do sub-20, subiu do sub-17, por ali. E aí não tem como saber. Você, às vezes, descobre na hora da escalação. Aí você fala, putz, quem é esse? Corre para pesquisar rapidinho e faz o que dá. Falando sobre reportagem agora também um pouquinho. Nathan, você está no 6º período, já está na fase final, assim, com certeza deve ter muitas matérias, já deve ter feito muita reportagem, Unicom. Cara, como é que é a preparação, assim? Como você poderia falar para os alunos que vão pensar em fazer ainda ali aquelas matérias gravadas que a gente sempre faz com os professores, pegando os alunos que estão chegando para essa semana de comunicação? Eu acredito muito que quando você for fazer uma reportagem, é importante você ter um bloco de notas, tanto no celular quanto escrito. Porque isso vai te ajudar a preparar, fazer aquele rascunho que vai te dar a memória para você poder memorizar a respeito de uma situação. Agora, quando é questão de Unicom, é importante você saber quem é que vai ser o entrevistado da noite. Eu lembro muito bem, teve uma Unicom de um rapaz de uma ONG que ele era do Teto Verde, de um determinado projeto, e eu não sabia que era ele, Sandubão. Para você ter uma ideia, o nome dele era Sandubão, é conhecido como Sandubão. E eu não sabia que era ele. Sandubão eu conheço sanduíche. Teto Verde eu conheço o teto pintado de verde. Mas era um projeto, um baita projeto em comunidade. E eu tive que fazer uma pesquisa muito rápida. Eu entrei na ONG dele, fiz uma leitura para poder destacar e fazer as melhores perguntas. Então, o importante é, antes disso, antes de começar qualquer entrevista, você pesquisar, conhecer bem quem você vai entrevistar, fazer perguntas talvez não maldosas, deixar distante essa, mas fazer perguntas inteligentes para essa pessoa, perguntas que ninguém fez, ou até mesmo melhorar uma pergunta que um colega falou antes. Acredito que isso na reportagem é fundamental e é de suma importância. Cara, e assim, o jornalista, ele é engraçado porque ele tem várias camadas, né? Sim. Porque numa semana você está fazendo, por exemplo, o Teto Verde que você nunca viu na sua vida. Na semana seguinte você vai estar lá cobrindo o jogo do Vasco, do Flamengo, do Fluminense. E na outra você está fazendo o factual, cara. Então, assim, você tem que ter um dinamismo também muito grande. Às vezes a gente encontra, por exemplo, aqui na faculdade, os alunos que estão chegando agora e eles querem uma superprodução para fazer uma reportagem. Ó, não é assim, tá? Não é. Assim, não é. Lhe garanto que Às não vezes, eu mandei até recentemente uma foto para João, para ela mostrar para os alunos dela, que é o seguinte: era uma colega minha, super competente, Gabriela Marino, ela é da Band, e ela estava fazendo um esquema de segurança para o carnaval daqui do Rio. Como ela estava fazendo isso? Com tripé, uma câmera e um microfone, Exatamente isso, assim, não tinha uma super equipe, não tinha 3, 4 pessoas, tinha ela, o motorista, porque, né, graças a Deus, pelo menos a gente ainda vai de carro para essas pautas, mas assim, e ela também pega isso do esporte, então assim, no dia anterior, ela estava fazendo o jogo do Vasco e no dia seguinte ela estava lá fazendo sobre segurança, sozinha, na frente do centro de comando aqui do Rio, com uma câmera e um tripé. Então, assim, para você, aluno novo, está achando que vai ter uma superprodução, essa aqui que você está vendo, para a gente gravar um podcast, gravar um reel para você, não é assim. Então, se prepara, faz como o Nathan disse, pega as dicas, se prepara sempre, ou seja para o jogo, seja para a sua cobertura factual, seja para um evento, às vezes você vai cobrir o governo. Sim, Rafael. E se me permitir, uma dica do nosso professor de rádio, Alexandre, é você andar com o microfone na mochila. Nathan, um microfone desse tamanho, uma lapela desse tamanho. Não é um trem desse tamanho. Cara, compra um microfonezinho de lapela. Eu já tenho uns 3 já de vários tipos para cada conteúdo. Nathan, mas eu moro em comunidade. Amigo, tem sempre aquele pequenininho, você vai deixar ele no fundo da mochila, guardado, amarrado num pano. Para quê? Para falar as coisas, qualquer coisa? Não. Jornalista é atento, jornalista gosta de ver notícia, mas também aquilo, apurar. E apurar teu bloquinho de notas, perguntas, boas perguntas para poder ter uma boa resolução. Exatamente. E as boas perguntas só vêm, primeiro, com a prática, isso aí é inesquecível. Então, quem estiver aqui assistindo esse vídeo, estiver na faculdade, não perca o seu tempo, cara. Às vezes você não consegue um grupo legal, mas dê sempre o seu melhor, pega os professores,
Vai sozinho, nem que seja na sua caminhada ali lentinho, mas você vai conseguir, entendeu? E isso é o que te dá a experiência para você conseguir aqui fazer um podcast com seus amigos, para você fazer um vídeo legal, para você estar numa coletiva e conseguir boas perguntas e falar, nossa, aquele rapaz lá, aquela menina lá é uma boa jornalista, está estudando para ser uma boa jornalista. E eu acho que é isso, né? Nossas dicas são rapidinhas, é um corte pequenininho. Uma outra dica também é sempre revisar os textos, né? Pegar um texto já escrito da internet, pega um texto já escrito, reescreve ele e pensa em quais perguntas poderiam ser feitas além daquelas que já estão no texto. Isso também é muito importante e vai além disso. É isso, exatamente. Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram comentar? Eu queria perguntar pro Rafael. Achei que eu ia me Ele lembrar tava dessa. brincando, perguntando pra gente, e aí ele pensou que a gente ia fazer essa pergunta pra ele. Queria te lá. perguntar, cara, como hoje é você estar formado? Uma vez que formado, a gente conversou antes no corredor a respeito de futuras outras formações, Aham. outras ambições. Eu queria saber perguntar pra você como é hoje estar formado, você se sente realizado nessa profissão? Cara, sim. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Fala. Sempre tem aquela tia, aquele amigo que fala, jornalista? Ih, vai ganhar nada. Amigo, você tem que estar onde você se sente melhor. Você tem que estudar aquilo que você sempre almejou desde a infância. Não projetar o sonho de alguém, mas projetar em você o seu sonho. Então hoje a gente tem aqui um camarada que já está formado. Hoje é cria da casa, cria da Ouriçoa, cria dos Corujas. Futuramente, Natália e eu vai ser também cria dos Corujas, vai estar aqui sempre apoiando. Mas eu queria saber de você, Rafael. Como é para você hoje já estar formado? Tá, vamos lá. Primeiro, é uma realização. Se tornou um sonho, não era meu primeiro sonho, tá? Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas jornalismo meio que caiu da minha janela, assim, passou e eu agarrei. Eu não ia fazer jornalismo aqui na Uniswan. Eita! Não ia. Ah, Eu já passei dá um para corte, hein? direito. Já dá um eu corte. passei pra Futuramente, direito, ó. Passei para direito em uma outra faculdade. Opa! Aí vim aqui para a Uniswan, que tinha uma boa estrutura. Vim aqui conhecer primeiro, mas a primeira sala que eu vim conhecer foi a da cozinha, cara, que eu queria fazer gastronomia. Queria fazer gastronomia quando eu cheguei aqui na Uniswan. Aí a minha mãe, olha só, a minha mãe sempre certa, né? Aí foi lá e falou assim, não, mas por que você não faz jornalismo? Pô, você se comunica bem, você fala com todo mundo, não sei o quê, como se jornalismo fosse só isso, né? Dá. Mas assim, na visão dela, Vai era vendo. o que caberia, né? Aí eu comecei e falei, tá bom. Aí vim aqui há muito tempo atrás, quando isso tudo era mato. Literalmente. Realmente alguns era lugares mato. aqui era mato, literalmente. era mato. Realmente era tudo mato. Aí eu acompanhei, né, como eram as salas, enfim, aí aqui também o estudo de rádio era um pouco diferente. Aí eu falei, tá bom, vou fazer isso. Entrei aqui para a Uniswan, tive excelentes professores nesse início, principalmente no primeiro período, tive a Miriam, tive a Vanessa, tive a João logo em seguida, tive o Alexandre. Inclusive, a minha paixão pelo rádio se deu ao grande Alexandre Ferreira. Alexandre. Porque Mestre Alexandre. excelente, sabe tudo sobre rádio e ele consegue fazer o aluno que não gosta de rádio se apaixonar assim, como se fosse o sonho dele de infância. Exatamente. Então, a partir das aulas dele, que aí me veio essa vontade de, e se eu fizer rádio? E se eu fizer um jornalismo factual? Pô, vamos ver como é que vai fazer. E aí ele foi me ensinando aos pouquinhos, né? E eu consegui chegar hoje na maior rádio do Brasil. Sou muito realizado, muito realizado. Jornalistas não ganham mal, tá? Jornalistas não ganham ganhou. mal. Aí, ó. Mas tem que trabalhar 3 vezes mais para você se destacar, porque é um ambiente hoje que você tem concorrência não só dos seus colegas de profissão, seus colegas alunos, mas também como muito influencer, enfim, já fica a crítica aqui, de que todo mundo que acha que é jornalista, que liga uma câmera ou escreve num site e publica as coisas, e por isso a gente tem essa grande também fake news aí, rodando já há mais de 5 anos aí. Então, assim, tem que se dedicar muito, porque se destacar na frente dos outros não é fácil, não é fácil. É um ambiente muito concorrido, é um ambiente onde pessoas têm muitos contatos, onde você vai chegar cru depois da faculdade. Então, assim, o primeiro caminho é se destaca na faculdade. Cara, o que você é bom hoje? Eu sou um bom comunicador, eu sou um bom apresentador. Não, eu escrevo bem, eu produzo bem, eu tenho boa coordenação. Se destaca nessa. Para de treinar o que você não é bom. Eu sempre falo isso. Assim, se você é um excelente escritor, um excelente produtor e você quer ser do nada apresentador, vai com calma. Foca no que você é bom. Você escreve bem, você faz bons programas. Foca nisso. Seja o melhor da sua turma nisso. O melhor da sua sala nisso. Daqui a pouco você vai ser reconhecido por isso dentro da sua faculdade e aí que vai abrir as portas para você, assim como abriu para o Natan, como vai abrir também para a Nath, com certeza. Então, assim, pegue essas suas
workaholic, né, que o pessoal chama, que é quando você trabalha muito, é o que você tem que fazer. O seu caminho, a iniciativa do jornalista, ele começa aqui na faculdade. Eu comecei aqui. Comecei fazendo programa aqui, eu comecei fazendo TV aqui, eu comecei indo pra rua aqui, bom sucesso. Avenida Paris, Praça das Nações, porra, no terceiro período, tava ali direto fazendo matéria sobre buraco, pô. Era bom? Não era bom. Era bom. Mas uma hora você vai ficar bom, você vai conseguir aprender. Hoje, na Super Rádio Tupi, eu faço pouca reportagem. Mas eu apuro tudo, tenho uma porrada de delegado no meu contato. Entendeu? É isso, você só ganha com experiência. Eu comecei lá estagiário, fiquei 1 ano lá. Muita gente acha que você chega, às vezes, no seu lugar de trabalho e você vê lá, pô, o Rafael está lá há 3 anos, né? Hoje é um jornalista conhecido, enfim, entra na programação, faz um monte de programa ao vivo. Mas como é que foi para você começar? Eu falo por mim, né? Eu chegava na rádio às 7 da manhã e saía às 7 da noite, pô. Porque a rádio me cobrava? Não, a rádio me mandava embora, inclusive, porque o estagiário não pode ficar lá. Eu ficava lá para aprender, pô. Eu queria conhecer a programação inteira, entendeu? Sim. Então, assim, é o que eu sempre digo. Nós somos aqui todos da Zona Norte, né? É sempre um pouco mais difícil o caminho pra gente. Então, você tem que fazer valer, cara. Eu quero chegar na Rádio Super Rádio Tupi. Eu quero chegar na Rede Globo. Eu quero chegar na Bandeirante. Pô, eu quero fazer rádio. Eu quero fazer reportagem de rua. Eu quero fazer matéria especial. Começa aqui, pô. Aqui é a abertura. Aqui é o caminho. E nesse lance de começar, lembra muito de uma palavra, de uma frase, na verdade, que o professor Alexandre deu em um dos períodos, o professor Alexandre Ferreira, nosso professor de rádio aqui da faculdade, que é a respeito de que se a porta não está abrindo para você, crie você a porta. Cara, Natália é apaixonada por futebol. Rafael gosta de factual. Eu gosto de falar de entretenimento. Cara, cria você a porta. Começa em casa, uma lapela pequenininha, microfone, aquele lance da lapela que eu te falei, anda com ela na mochila. Cara, lapela pequenininha. Teu próprio celular Android, aqui, ó. Android simples. Ou iPhone, talvez você tenha um iPhone legal. Cara, começa com você a divulgar o seu próprio conteúdo. Porque uma coisa é certa, meu brother. Sempre alguém está te vendo. Vai ter sempre alguém tanto para te criticar, mas eu te garanto também que vai ter muito mais gente para poder te aconselhar para o melhor. Assim como também ocorreu com o Rafael, assim como ocorre também com a Natália, assim como ocorre também comigo e vai ocorrer também com você. Não é isso? É isso, cara, exatamente. Assim, eu acho que você tem que começar. Às vezes o aluno, eu percebo isso nesse último ano, o aluno começa, ele quer ter um excelente equipamento, assim, ele quer ser bom. Né? Eu quero apresentar porque eu acho que eu sou bom, porque eu sou comunicativo. Não é assim. Para você ser profissional, né, um comunicador profissional, você tem que ter tentativa e erro, cara. E você vai errar. E você tem que errar. Porque você vai descobrir o caminho. Você vai errar aqui, você vai pela outra porta. Eu errei aqui, como é que eu posso fazer melhor? E é sempre um processo. E você não pode desistir do processo, tem que confiar em você. Você tem que também divulgar, cara. Manda para os teus amigos, manda para o teu professor. Pô, gravei um conteúdo de entretenimento na sala do meu quarto. Pô, como é que eu vou fazer? O meu microfone está ruim. Pô, professor, ouve aqui para mim. Ó, tem 2 minutinhos aqui de conteúdo. Ouve aqui, será que o som tá bom? Será que a imagem tá bom? Pô, eu posso cortar, faço uma vinheta, faço uma abertura, e aí, como é que vai? E o processo vai te fazer ficar bom. Ninguém nasce bom em alguma coisa. Sim. As pessoas são sempre treinadas para fazer, e aqui na Uniswan, cara, vocês têm um excelente equipamento aqui. A gente conseguiu montar a rádio, tem equipamentos, MacBooks para você usar o tempo todo, tem computadores de primeira linha, tem professor de tudo quanto é jeito. Então, assim, é só você querer fazer, escreve um programinha legal, faz uma iniciativa bacana e vai. E outra dica que surgiu também é a questão da leitura. Jornalista, lê, galera. Leitura, não é só querer falar. Antes, para levantar, para poder falar, você tem que sentar para poder ouvir e aprender. É isso. Considerações finais? É isso, cara. Eu acho que a gente falou tudo, tem um apanhado de dicas aí para vocês seguirem. E siga o seu sonho, siga o seu coração, vai com fé que vai sair. Natália? É isso, não tem nada a dizer não. Então é isso. Ficou hoje esse Comunicação Responde de hoje. Quadro maravilhoso, único, que espero que futuramente possam ter outros com outros temas. E é isso. Grande abraço para você, aluno de comunicação, aos professores. E Uniswan, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Grande abraço. Um abraço, galera.